acontece? A influência da moda na formação de um cabeleireiro, ela é muito grande, né? Porque se você se forma, né? Se você se forma numa época em que, por exemplo, igual eu me formei, em que todos os cabelos são desfiados, você não sabe fazer, por exemplo, um Chanel de bico simétrico, que é um cabelo que exige um equilíbrio de caimento muito aprofundado. Você não consegue fazer um trabalho de luzes clássicas, por quê? Porque se você se formou numa época em que as luzes são muito loucas, você vai ter dificuldade com isso. Então a moda tem muita influência na formação do cabeleireiro. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você sobre a moda, né? E por que a moda pode atrapalhar muito a formação, ou pode ter atrapalhado muito a sua formação, a formação de um cabeleireiro, tá? E a verdade é a seguinte, eu nem sempre pensei dessa maneira, né? Quando eu comecei, eu achava que ser cabeleireiro era trabalhar com moda, né? E mais tarde eu descobri que não é. E é engraçado porque quando eu me formei, né? Na época em que eu me formei como cabeleireiro, era o ápice da moda, aqueles cabelos muito desfiados, né? Aqueles cabelos bastante desfiados, bem repicados, seguindo as tendências que na época o Tony Guy, que estava no auge, né? No mundo inteiro, eles mais se aprofundaram nessa história dos cortes desfiados, né? Muito desfiados. Foi quando também foi reintroduzida a navalha como um instrumento de corte e os trabalhos de luzes e de coloração seguiam essa tendência também, com visuais muito desconectados, né? E eu lembro até que na época a minha avó e a minha mãe, não sei se você sabe, mas eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família. Então a minha avó e minha mãe falaram: nossa, eu não sei o que essa galera vê nesses cabelos cheios de buraco, nesses cabelos que na verdade não são cabelos com mechas, são cabelos manchados. Eu não sei o que essa galera vê nisso. Mas a verdade é que isso ganhou a moda e tudo mais. Por sorte, como eu tenho a minha avó, a minha mãe como grandes mentoras da minha carreira, né, eu aprendi a fazer todo tipo de cabelo. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande nos cabeleireiros que se formaram ali também no começo dos anos 2000, uma grande dificuldade em conseguir fazer o clássico, o básico e o que é realmente a construção de uma cor, a construção de um corte. Por quê? Porque se formaram numa época em que a moda era fazer cabelos que, entre aspas, né, relativamente fáceis de fazer, em que não se precisava muito de teoria, não se precisava muito de equilíbrio, né, de simetria e tudo mais. Então, o que eu vi foi que cabeleireiros que se formaram na mesma época que eu tiveram uma dificuldade enorme quando a moda deu a sua volta, né? Toda a moda é cíclica, então ela passou esse ciclo desse cabelo muito desconectado, desse cabelo muito desfiado, dessas mechas muito desconectadas também, e começou a entrar numa fase mais clássica da moda. Eu vi uma dificuldade gigantesca nesses cabeleireiros que muitas vezes até hoje ainda possuem esse tipo de alguma dificuldade com relação a isso, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a moda e o método, né? Porque que acontece? A influência da moda na formação de um cabeleireiro, ela é muito grande, né? Porque se você se forma, né? Se você se forma numa época em que, por exemplo, igual eu me formei, em que todos os cabelos são desfiados, você não sabe fazer, por exemplo, um Chanel de bico simétrico, que é um cabelo que exige um equilíbrio de caimento muito aprofundado. Você não consegue fazer um trabalho de luzes clássicas, por quê? Porque se você se formou numa época em que as luzes são muito loucas, você vai ter dificuldade com isso. Então a moda tem muita influência na formação do cabeleireiro, né? Por exemplo, quem se formou aí no boom das progressivas também tem uma dificuldade muito grande em lidar com cabelos cacheados. Quem se formou na época dos morenos iluminados passa a ter dificuldade com fazer cabelos loiro claríssimos.
E tem também, né, essa história de hoje em dia que se faz muita mecha, existe uma dificuldade também de muitos cabeleireiros de lidar com cor. E também muita dificuldade de lidar com cor de cabelo loiro, com cor de luzes mesmo. Por quê? Porque hoje em dia, né, nos últimos anos, teve essa moda de usar eriçado para fazer as luzes, moda de apagamento de raiz, né, que é aquele degradê que você faz com tonalizante assim na raiz. Entrou na moda muito essa história de matizar, de tonalizar o cabelo após as luzes. E o que acontece é o quê? Que ultimamente existe uma dificuldade muito grande de se acertar a cor em cheio, do loiro principalmente, né? Muitos cabeleireiros ficam dependendo, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso, sobre os 7 motivos para você não matizar um cabelo, porque muitos cabeleireiros ficam dependendo da matização e da tonalização para entregar a cor que a cliente pediu, para entregar a cor que eles querem. Por quê? Porque eles não têm, durante a formação deles ou durante os últimos anos, aí, quem começou a fazer luzes nos últimos anos vai ter uma dificuldade de fazer um trabalho e entregar a cor direto, sem precisar fazer tonalização, matização, neutralização, né? E ao mesmo tempo, a gente entrou numa era de fórmulas prontas, né? Entramos numa era em que tem os cabeleireiros estrela, em que atendem só celebridades, e aí eles vivem passando receitas, né? Formulinhas de cor das celebridades que eles atendem. O que eu vejo é muitos cabeleireiros com essa febre da fórmula mágica, né? Que é o quê? É justamente você pegar uma fórmula, por exemplo, de uma atriz ou de uma cantora, celebridade muito famosa e querer fazer isso nas suas clientes. Só que é o seguinte, o cabelo é diferente, a cor inicial é diferente, a técnica muitas vezes também é diferente e muitas vezes aquela cor não vai dar certo, né? Aquela cor foi criada para aquela pessoa e muitas vezes não vai dar certo, né? Outra coisa, celebridade vive em salão. As clientes de salão normais, elas não vivem no salão. Elas têm a sua vida normal, têm a sua profissão, a sua carreira, não podem ficar indo toda semana para estar sempre arrumada no salão. E nós, como cabeleireiros, temos a responsabilidade de cuidar da imagem das nossas clientes, mesmo quando elas não estão dentro do salão, mesmo quando elas não vêm todo dia ou toda semana, né? Eu costumo brincar que eu não quero que a minha cliente lembre de mim enquanto não for a hora do retoque dela, porque isso significa que eu fiz um bom trabalho. Porque se toda vez que a sua cliente olhar no espelho, lembrar de você e falar, nossa, olha esse cabelo, meu Deus, o que eu faço? Olha, tá elástico, tá manchado, tá amarelando, tá desbotando, né? O que vai acontecer? Ela só vai lembrar de você em momentos ruins e ela vai acabar mudando de profissional. Então eu quero que a minha cliente só lembre de mim quando realmente for a hora dela lembrar de mim, né? E a hora que ela lembrar de mim, ela vai inconscientemente pensar, nossa, faz 4 meses, 3 meses que eu fui no salão do Felipe, fui lá, fiz o meu cabelo e só agora que eu tô sentindo necessidade de voltar para o salão. E algumas pessoas podem dizer, mas Felipe, isso não vai fazer a minha cliente não voltar? Né? Porque eu quero a minha cliente sempre. Então, é o seguinte, gente, você não pode obrigar a sua cliente a ir no seu salão toda semana porque você fez um trabalho ruim, né? Para ela poder ir consertar toda semana. Ela tem que voltar porque você fez um trabalho tão bom que ela não vai te deixar de jeito nenhum. E a compensação que você tem é que você ganha muito mais clientes, porque é o seguinte, ó, com certeza o que você cobra para matizar um cabelo é bem menos do que você cobra para fazer um trabalho de luzes, né? E se você faz um trabalho de luzes que a pessoa não precisa ficar fazendo manutenção semanal ou quinzenal, o que acontece é que essa pessoa vai estar muito mais disposta a pagar mais pelas suas luzes. Então e outra, né? Quando você melhora o seu trabalho e as clientes viram suas fãs, outras clientes vão vir atrás de você por causa desse tipo de trabalho. Tá, então você acaba compensando, né, a tua cliente não indo toda semana para pagar um pouquinho, você começa a ganhar um monte de cliente para pagar um montão e você começa a ficar conhecido, reconhecida no seu meio, no seu bairro, na sua cidade e vai conseguir entregar um cabelo fenomenal. Mas vamos lá, olha, eu quero falar um pouquinho sobre alguns elementos que estão na moda, né? Nós estamos aqui, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas ele foi gravado em maio de 2020. Então,
existe uma série de coisas que estão sendo muito usadas e eu quero explicar esses elementos dessa moda que não são legais nem para a sua formação e nem para o trabalho, para o seu trabalho no longo prazo e para o resultado do seu trabalho no longo prazo, principalmente a longevidade da sua clientela, né? Ou seja, o quanto a sua cliente permanece com você até mudar de profissional. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre os eriçados, tá? Na época lá, um pouco antes dessa moda, não se usava eriçado, né? O eriçado ele era usado para penteado, para montar, para construir penteados. Para fazer luzes, o trabalho era realmente mais artístico, né? E o que os eriçados representam? Os eriçados eles são um atalho, né? Um atalho. Eles são um caminho mais curto, uma simplificação de uma técnica de degradê. Tá? Então, quando você pega um atalho, você pode até fazer o negócio mais rápido, mas todo atalho tem uma consequência. Qual que é a consequência do eriçado? Primeiro, você não tem um controle tão artístico do cabelo que você vai fazer. Por quê? Porque o eriçado você não coloca exatamente onde você quer, né? A mecha ou o desenho das mechas. Né? Então, você perde um pouco de peso artístico do seu trabalho. A segunda coisa é que você acaba agredindo esse cabelo, né? Seja na hora do próprio eriçado, que eu já vi cabeleireiros que são muito violentos na hora de eriçar o cabelo, seja na hora do desembaraçar, né? E junta-se a isso também uma grande falta de conhecimento sobre a química capilar e o uso correto, né, de produtos mais ácidos, produtos mais alcalinos em determinados momentos, fazem com que porque, gente, quando o cabelo passou pela descoloração, você acabou de tirar o descolorante, como que esse cabelo vai estar? Esse cabelo vai estar num momento muito sensível da fibra capilar, né? Então, quando ele está nesse momento muito sensível da fibra capilar, o que acontece é que ele fica mais elástico, né, temporariamente. Se você souber fazer um bom trabalho de recuperação capilar, você consegue recuperar isso tranquilamente, mas naquele ponto ali, aquele momento, é um dos momentos mais sensíveis que um cabelo pode ficar, tá? E por ser um dos momentos mais sensíveis que um cabelo pode ficar, quando você vem penteando esse cabelo, desembaraçando esse cabelo, ele tende a arrebentar muito mais, né? E quando ele arrebenta, ou quando você traciona demais um cabelo que está elástico, que está num momento sensibilizado dele, o que acontece é que isso passa a ser uma agressão irreversível, né? E você vai ter como resultado um cabelo mais quebrado, um cabelo mais ressecado, um cabelo que não consegue aderir pigmento mais para frente, ele não tem como ser recuperado, então não adianta usar o melhor produto de tratamento que existe, porque ainda assim você vai ter um cabelo que está mal cuidado. Ah, Felipe, mas eu faço com toda delicadeza. Eu uso aquelas escovinhas. Gente, usar escova para pentear cabelo nessa situação é a pior coisa que você pode fazer. Prefira pentes ou escovas específicas, tá? E, por exemplo, no Master Blonde existe um módulo, né? O Master Blonde é um dos cursos que eu dou. É um curso online extremamente completo em que eu falo sobre o tipo de escova que pode ser usado no cabelo molhado. E não é qualquer escova, né? Aquela escova bolinha lá que muita gente gosta de usar não é uma escova ideal para pentear o cabelo molhado, tá? Por quê? Porque com o cabelo molhado, o cabelo seco, eles têm elasticidades diferentes, né? Eu não sei se você sabe ou não, mas quando você molha o cabelo, existe a quebra das pontes de hidrogênio. E isso muda realmente ali a física do cabelo, tá? Então, o eriçado ele é um problema, porque primeiro, geralmente o cabeleireiro desembaraça o cabelo úmido. Algumas partes mais molhadas, algumas partes mais secas. E esse é o pior jeito de desembaraçar o cabelo, porque ele não está nem lá nem cá. Ele nem está com todas as pontes de hidrogênio quebradas e nem, né, rompidas, e nem está com todas elas ligadas. Então ele fica com uma elasticidade muito diferente, então você não consegue lidar direito com ele. Inevitavelmente você vai quebrar esse cabelo. Mesmo que você molhe ele todo para fazer esse desembaraço, ele está num momento delicado justamente porque acabou de passar pela química da descoloração, que é uma química agressiva, e a gente precisa levar isso em conta. Então isso acaba com a saúde capilar
e tira o domínio artístico do seu trabalho. Mas por que domínio artístico, Felipe? Olha, tem outros conteúdos no meu canal em que eu falo sobre proporção áurea, por exemplo. Quando você iriça o cabelo, você não consegue fazer a divisão em proporção áurea. O que é proporção áurea, Felipe? Rapidamente, tá? Porque existe um conteúdo completo sobre isso. A proporção áurea é algo que foi descoberto na natureza, que é uma proporção chamada de proporção divina. Tudo que está em proporção áurea, o cérebro humano interpreta aquilo como belo. Então, quando você faz um trabalho de luzes em proporção áurea, inevitavelmente esse cabelo vai ser admirado pelas pessoas, pela sua cliente, pelos seus colegas, pelos seus concorrentes, não importa. Tá? Então, o eriçado tira esse domínio artístico, do seu trabalho. As matizações são o que eu chamo de remendo. Remendo? Sim, remendo. Sabe por que é remendo? As matizações elas foram criadas porque para serem usadas quando o cabeleireiro não conseguisse chegar na cor. E aí faria um remendo ali, dava uma remendada para conseguir entregar a cor desejada. O que acontece é que essa moda, né, mais contemporânea, aí, de alguns anos para cá, começaram a usar matizações como meio para. O que é usar como meio para? É o modus operandi, é como as pessoas fazem luzes, né? Por exemplo, eu já ouvi várias pessoas já comentaram em conteúdos meus como se a matização fosse algo que fizesse parte do trabalho de luzes. E nem sempre foi assim. Passou a ser assim, não sei bem porquê, eu já tive inclusive muitas discussões com amigos meus mais experientes, né, que passaram por essa mudança de fase da nossa profissão, inclusive minha avó e minha mãe, e que realmente, né, todos concordamos que essa moda de matização veio também de uma simplificação do ensino para o profissional cabeleireiro, que acabou ficando refém de matização. Né? Então a matização é um remendo. Né? Tem até um conteúdo que eu falo sobre os 7 motivos para não matizar, a abertura de fundo, a agressão, a questão do brilho não ficar tão evidente por causa da diferença de saturação, de cor. Né? Então, a matização acaba sendo um remendo que está sendo usado como regra. Um exemplo disso seria, se você fosse construir uma casa, né? Vamos supor que nós fôssemos construtores e a gente vai construir uma casa e aí a gente constrói lá, né? Fundação, tudo bonitinho, só que é o seguinte, a gente vai lá e pinta, faz todo o acabamento, deixa a casa impecável. Para daí, depois que a casa está pintada, com o piso assentado, tudo no lugar, aí você vai quebrar ela inteira para passar a fiação que você não passou e para passar o encanamento que você não passou. Imagina, isso faz sentido? Você construir a casa inteira, pintar, azulejar, para depois quebrar tudo isso para colocar uma coisa que deveria ter sido colocada durante a construção? Não faz o menor sentido. Então por que matização faz? Porque é justamente isso. Você vai fazer uma coisa que vai causar uma série de efeitos colaterais ruins como regra para você conseguir chegar na cor. Por que não desenvolver o seu método de trabalho para você conseguir entregar o cabelo sem precisar desse tipo de remendo? Então é isso que eu defendo, é isso que eu ensino, por exemplo, no Master Blonde. A primeira coisa que as minhas alunas e alunos do Master Blonde começam a fazer é a trabalhar sem precisar matizar. Através de algumas tecnologias que eu ensino, alguns métodos que eu ensino, você consegue fazer isso. E depois vão aprender também a usar a proporção áurea no seu trabalho e tudo mais. Então as matizações são remendo. As tonalizações. Olha só que coisa. Quando surgiu esse negócio de moreno iluminado, né, começou essa moda, eu comecei a fazer moreno iluminado. Mas eu já não... Como eu já tinha começado a desenvolver os meus métodos, a ter um método mais avançado de trabalho, eu não frequentava muitos cursos, né? Mas a gente conversa e eu comecei a ver que, assim, a galera, como que é feito o moreno iluminado? A galera clareia o cabelo até a altura de 9, 10, para vir depois e tonalizar com um tonalizante ali 7, para trazer esse cabelo de volta para 7, 8.
E eu fico pensando, para que agredir tanto o cabelo, chegar numa altura de 9, 10, para depois tonalizar esse cabelo para ficar mais escuro? Não faz o menor sentido, sabe por quê? Quando você clareia mais, primeiro, você vai ter um desbotamento desse cabelo muito mais rápido. Segundo, óbvio, você vai agredir esse cabelo sem necessidade. Se eu quero a altura de 8, eu tenho que clarear até 8. Se eu quero a altura de 7, eu tenho que clarear esse cabelo até o 7 só. E aí só matizar, mesmo que for no moreno iluminado. Agora, eu faço e ensino a fazer o moreno iluminado sem precisar de tonalização nem matização, tá? Como isso? Através dessas tecnologias em que você já clareia e já, pumba, bate na cor certa. Então as tonalizações são remendos para você usar quando você, sem querer, passa do tom, né, ou clareia demais. Quando ele escapa do que você quer como resultado, aí usa o remendo da tonalização. Mas o modus operandi deveria ser entregar o cabelo já direto. É aquela história, para que eu vou construir a casa, fazer o acabamento para depois quebrar tudo de novo? Não, já vamos colocar a fiação e o encanamento enquanto estamos construindo, né? Faz sentido isso para você? Outra coisa, né, que eu vejo cursos, né? Eu mesmo já dei um curso de neutralização e matização, né? Eu vejo cursos aí de como neutralizar. E a galera complica tanto essa questão de neutralizar, né? Porque o conceito de neutralização ele é relativamente fácil. Eu tenho vários conteúdos que você pode olhar em que eu falo sobre neutralização e ele é relativamente fácil de fazer, né? Agora, o pessoal complica tanto a neutralização, sendo que seria muito mais simples não precisar de neutralização. Por quê? Porque você já entregou o cabelo na cor que a sua cliente quer e que você quer chegar. Então a neutralização, ela é um remendo também. É um remendo de quando você não consegue chegar na cor. E aí você precisa neutralizar. O que é neutralizar? É tornar a cor neutra. Como assim cor neutra, Felipe? Olha, a gente tem cores quentes, cores frias e cor neutra, que não é nem quente nem fria. Tá? Então para você neutralizar, você vai ter os mesmos problemas da matização e da neutralização. Vai abrir fundo da cor, vai agredir esse cabelo, vai ter uma série de problemas, né? São 7 problemas que surgem quando você matiza, tonaliza ou neutraliza, né? Então, é uma técnica de remendo também. Porque existe um conceito que eu chamo de neutralização futura, que é o que? É você prever qual vai ser o fundo de clareamento daquele cabelo e já fazer essa neutralização enquanto o cabelo está clareando. E aí você consegue entregar sem precisar abrir fundo, sem precisar reoxidar esse cabelo, sem precisar agredir ainda mais esse cabelo. Então você entrega isso. Então matização, tonalização e neutralização, que são coisas que hoje em dia são usadas, né, nos últimos anos têm sido usadas como modus operandi, ou seja, como o jeito certo de fazer, tá errado. Tá errado. É um jeito de colocar um monte de remendo, né? Você vai lá e faz, por exemplo, um desenho de caneta e aí aonde você erra, você vai passando errorex. Vai ficar bonito isso? Não vai, é remendo. É a famosa gambiarra. Isso aqui é tudo gambiarra. Matização, tonalização e neutralização são gambiarras para quem não consegue chegar na cor de uma só vez, para quem não tem um método realmente eficiente, eficaz para conseguir entregar a cor que a cliente quer de uma vez. Então, você precisa começar a pensar em melhorar o seu método de trabalho para não precisar mais disso aqui. Porque isso aqui são técnicas emergenciais, não são técnicas que devem ser usadas como fundamento do seu trabalho. Tá? Outro problema, degradez de raiz, né? Começou agora, finalmente, depois de uns 5 ou 6 anos, dessa história de dar aquela apagadinha de raiz com tonalizante, com coloração, o que seja, finalmente, acho que o pessoal começou
a descobrir que isso não é uma boa e começaram a falar que não está mais na moda, né? Alguns já começam a dizer que não está mais na moda essa história de fazer o degradê de raiz com tonalizante. Por quê? Porque isso é um dos maiores absurdos que tem, né? Por que faz degradê de raiz com tonalizante, né? Dando aquela apagada? Porque não conseguiu fazer um trabalho de luzes sem manchar a raiz. Porque não conseguiu fazer uma distribuição de mechas eficiente, eficaz, bonita. E aí vai lá e mete o remendo. Eu não trabalho com remendo, sugiro que você não trabalhe com remendo. Por quê? Porque, como eu já falei, são técnicas que vão ter um efeito rebote, um efeito colateral muito ruim. Quando você faz esse degradê de raiz com tonalizante, ali apagando a raiz, o que acontece? Você vai abrir fundo, você vai oxidar o fundo desse cabelo. Aí esse cabelo vai começar a crescer e aí a tua cliente vai reclamar que tem uma mancha aqui. Tem muito cabeleireiro que fala, nossa, o que você fez nesse cabelo? Não é possível, mexer no seu cabelo, você mexeu. Vai lá e põe lá nos grupos de cabeleireiros, fala, nossa, olha só o que essa cliente fez, fuçou no cabelo, tá falando que não fez em lugar nenhum, tá pondo a culpa em mim. E desculpa, eu tenho que falar, a culpa é sua. Se você faz esse tipo de coisa de apagar a raiz, a culpa das manchas, 1, 2 meses depois, é sua. Porque você oxidou esse cabelo e esse cabelo vai manchar mesmo. E vai ficar manchado para que tonalidade? Vermelho, alaranjado, avermelhado, marrom quente. Por causa disso. Ah, Felipe, o que eu faço então? Olha, dá para fazer esse degradê quando você apurando o seu método, o seu jeito de fazer, prestando mais atenção nisso, você consegue fazer um degradê muito mais bonito do que o degradê feito com tonalizante e sem precisar do tonalizante, sem todos os efeitos colaterais do tonalizante. Né? Por exemplo, no Master Blonde, que é o meu curso completo com foco em loiros, né, em loiros difíceis, tem uma técnica que eu desenvolvi que se chama TEAL, que é a técnica de esfumados de aplicação única. O que é aplicação única? É você fazer o esfumado, fazer micro e macro degradês sem precisar usar tonalizante, direto ali na distribuição do descolorante, enquanto você está fazendo esse trabalho. Né? Então você precisa pensar no seu método, em como você aplica isso. E aqui você tem um controle total, né? Quando você aplica, você tem mais controle artístico, que eu já falei aqui. Então você realmente vira um artista. Quando você para de usar remendo, quando você para de usar atalho. E aí você pode usar proporção áurea, ilusão de ótica, uma série de conceitos avançados, porque você consegue trabalhar sem remendo, sem atalho. Tá? Então, essa influência na formação da moda é algo muito, muito profundo e muito ruim para você, para nós cabeleireiros como um todo. Então, sempre, e outra, né? Quando você tem uma formação de método consistente, científico, baseado em ciência, e geralmente as técnicas mais clássicas elas são mais científicas do que as técnicas ultra arrojadas, tá? Nós primeiro precisamos focar no fundamental. Quando você domina o fundamental, aí você começa a criar e fazer visuais ultra arrojados, só que muito melhor do que aquela pessoa, aquele cabeleireiro que já aprendeu direto a fazer a coisa arrojada, sem ter o fundamento. Então esse fundamento vai desde métodos de clareamento consistente, para você clarear mais e mais rápido. Né? Tem uma técnica que eu ensino no Master Blonde, que é a CCAC, que faz a galera clarear até 3 tons a mais do que elas conseguem geralmente de um cabelo. Tem o TEAL, que é essa técnica de degradê. Então, tem uma série de técnicas e métodos que fazem com que você consiga ter muito mais controle do seu trabalho, consiga realmente entregar um trabalho mais bonito e faz a tua cliente ter mais fidelização, que eu chamo. Que é o quê? Tornar as suas clientes suas fãs. Não só fidelizadas, mas fidelizadas. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Ao invés de você desenvolver um método em cima da moda, tá? Então, a moda mandaram no método, isso está errado. O que é que você precisa? Você precisa ter um método consistente e com ele você consegue fazer qualquer moda, modismo, qualquer coisa. Quando você tem a base daquilo.
Por exemplo, um médico, ele precisa se formar em medicina antes, por exemplo, de ser um dermatologista. Por que ele não pode fazer dermatologia direto? Porque ele não vai fazer cirurgia. Por que ele tem que ter aula de cirurgia? Ele não vai fazer... ele não vai tratar do fígado. Por que ele tem que aprender tudo sobre o fígado? Ele não vai tratar do coração. Por que ele tem que aprender tudo sobre o coração? Porque isso são fundamentos. Fundamentos que ele vai sim precisar quando ele for tratar, por exemplo, uma pinta. Quando ele for tratar, se ele for, por exemplo, um clínico geral, quando ele for tratar uma gripe, ele precisa saber tudo isso. Então, nós também precisamos saber. Nós somos os profissionais de cabelo. Profissional é aquele que sabe, que domina aquilo. Agora, se você usa só remendo, né? Aí, sinto lhe dizer, mas você tem aí sintomas de amador. Né? São sintomas de amador usar esses remendos. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O grande lance é você parar e ver, estou usando técnica de amador ou estou usando técnica de profissional? Né? Porque existe, por exemplo, os encanadores que são encanadores que fazem gambiarra e os encanadores que resolvem o problema. Você quer ser um cabeleireiro que faz gambiarra ou que resolve a questão? Eu formo quem quer resolver a questão. E nada de errado em querer fazer gambiarra. Cada um escolhe o que quer. Né? E aqui, o que a gente tem? Né? A gente tem o remendo. E a gente tem o método. Quando você tem um método consistente, você consegue fazer o que você quiser. Não importa a moda que estiver chegando por aí, você vai conseguir fazer ela. Tá? Se eu não tivesse, por exemplo, a base que eu tive e todo o estudo científico que eu fiz, eu iria ter grandes dificuldades em fazer as novas coisas da moda. Por exemplo, existe uma técnica que está ganhando os Estados Unidos e a Europa e deve chegar no Brasil aí nos próximos anos, que é a técnica blending, que é um jeito de fazer degradê muito diferente, né? Que é feito com várias cores, assim, né? Vindo de um mais escuro para um mais claro, só que usando várias cores ali nos entremeios, fazendo um degradê, um gradiente de cor muito interessante. E se você não tem domínio de método, a hora que isso aqui chegar no Brasil, você vai ter que aprender tudo de novo. E aí o que acontece? Cada modinha que sai, cada cabelo que sai numa revista, você vai ficar dependente de um curso. Né? Porque tem o curso dos eriçados, tem o curso do morena iluminada, tem o curso da californiana, curso do ombre, curso do long bob, do short bob, do sei o que bob, do escambau bob. E aí cada cabelo você vai ter que fazer um curso diferente. Por que não fazer um curso que já te dá fundamento, que te dá uma base para você fazer o que você quiser? E para você criar, quiçá, para você criar ou lançar uma nova moda no teu bairro, na tua cidade, que de repente pode até ganhar o país, o estado, o país. Por quê? Porque, gente, os grandes booms de moda começaram com estudo artístico aprofundado, né? Geralmente começam com as pessoas que começam os grandes booms, os grandes movimentos de moda, os grandes movimentos artísticos, são pessoas que têm uma base muito sólida para aí começar a inventar em cima daquela base. E aí vem um monte de gente imitando só a criação que ele fez, mas não tem a base para fazer do jeito que ele faz. Né? Eu penso, por exemplo, no Salvador Dalí, é um grande artista que a gente teve no mundo, que foi aí, um dos principais nomes do surrealismo, né? Ele fazia aqueles quadros com os relógios derretendo e etc. Ele só conseguiu fazer aquilo de maneira tão realística, né? Ele só conseguiu fazer o surrealismo depois que ele dominava, e dominava muito, os fundamentos da pintura, da ótica. Quando ele dominou o fundamento, por exemplo, ele deve ter desenhado
sei lá, milhares de relógios antes de conseguir fazer um relógio derretendo tão realista. Vou até pedir para a edição aqui, para o editor colocar uma foto aí de um quadro do Salvador Dalí. Então olha só como que ele consegue essa realidade, né? Esse desenho tão realista de uma coisa que é surreal, que seria um relógio pendurado, por exemplo, né? Como que ele consegue isso? Depois de dominar muito o fundamento. E depois de dominar o fundamento, dominar o método, né? Por trás da coloração, por trás principalmente dos loiros, das mechas, da divisão de luzes, das proporções de mistura. Quando você dominar a química, a física e a arte dos loiros, aí você vai conseguir seguir qualquer moda. Sem precisar fazer o curso daquela moda, você já vai saber para onde ir, você já vai saber adaptar o seu método para aquela moda e você, além de não precisar fazer curso, provavelmente você vai fazer melhor do que as outras pessoas que aprendem só aquela técnica ou essa, né? E isso vai te dar uma liberdade extrema para criar novas coisas e para entregar o que a sua cliente quiser, né? Então, foco no método é o grande mantra para você ser um profissional de ponta. E eu vou ficando por aqui, falando um pouquinho de moda, de método. Eu quero pedir para você, se você gostou, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, fala em como ele te ajudou, fala o que você achou de tudo isso. Quero pedir também para você seguir, se você estiver me assistindo pelo YouTube, siga o canal do YouTube, né? Ativa a sinetinha para você receber notificações. No Facebook é a mesma coisa, curta a página, ative as notificações para você receber notificações de quando tiver conteúdo novo para você poder consumir. Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima.